Olá, famílias! Vamos começar agora um módulo que eu considero que é o módulo mais importante desse curso, que é o tema da amamentação. E um detalhe muito importante, não é só para as mães, tá? Então é só a mãe que vai amamentar, mas é muito importante que o companheiro, companheira, ou até mesmo a rede de apoio, né? Uma irmã, uma avó, quem vai estar com esta mãe durante as primeiras semanas, primeiro mês de vida do nosso bebezinho, também assista essa aula, também entenda sobre amamentação e produção de leite, porque isso vai fazer toda a diferença aí na garantia do sucesso da amamentação, porque um dos primeiros conceitos que a gente precisa entender é que a amamentação ela não é instintiva, não é que o nenenzinho vai nascer e já vai mamar imediatamente, que vai dar certo e vai ser lindo, como a gente vê na foto do Instagram. Para muitas mulheres, a amamentação ela é um grande desafio. A mulher ela tem que se esforçar mesmo, não acho que tem outra palavra que defina esse processo. Ela tem que trazer, assim, às vezes muita resistência, resiliência, muita disposição para conseguir fazer com que essa amamentação dê certo, e muitas vezes a gente precisa da ajuda de profissionais, além do próprio pediatra, a gente precisa contar com consultoras de amamentação, fonoaudiólogos, osteopatas, para que a gente realmente tenha um sucesso na amamentação. E por isso, este módulo, esta aula é mega importante que os casais e também a rede de apoio dessa mulher assistam, entendam e aprendam sobre amamentação. A primeira aula vai ser um pouquinho mais difícil para quem não é da área da saúde, porque eu vou falar da fisiologia da produção de leite. Como que o corpo dessa mulher produz leite. Então vai ter alguns termos técnicos, pode ser que fique um pouquinho confuso, mas ao longo das outras aulas a gente vai esclarecendo também aí esses fatores. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que é essa produção, de onde vem o leite. Então, o leite é produzido no peito pelas glândulas mamárias. Então, a gente tem na mama da mulher, né, no seio, a gente tem tecido gorduroso, né, gordura mesmo. Então, algumas mulheres têm uma mama super volumosa, mas não é que ela tem um monte de glândula mamária, ela tem muito tecido gorduroso naquela mama. E aí nós temos lá no meio as glândulas mamárias, que são vários cachinhos. Então imagina como se fosse ali um cachinho de uva, na verdade mais parece uma amora do que um cachinho de uva, mas são várias glândulazinhas. Essas glândulas, elas produzem o leite pela ação de um hormônio chamado prolactina. Decorem esse nome, anotem aí no caderninho de vocês. E aí essas glândulas, elas vão confluindo, vão se juntando e elas formam os ductos mamários. E esses ductos se confluem até chegar ali no mamilo, que é onde vai sair o leite. Para que haja saída do leite da mama, para que haja o que a gente chama de ejeção do leite, a gente precisa de um segundo hormônio chamado ocitocina. Então, a prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite, né, para fazer as glândulas mamárias excretarem leite, e a ocitocina é o segundo hormônio que é responsável pela ejeção de leite. Um detalhe, a ocitocina que a gente está falando aqui, gente, é a mesma ocitocina que faz a contração do útero, que gera as contrações do trabalho de parto. E também é a mesma ocitocina que é liberada quando a gente tem sensações de prazer, inclusive no orgasmo, é essa mesma ocitocina que é liberada ali. Então é o mesmo hormônio, só que ele vai ter ações diferentes em cada parte do corpo e no caso da amamentação, ele é responsável pela ejeção do leite. A prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite, ela já é produzida durante a gestação. E aí acontece durante a gestação um aumento, uma hiperplasia, né? Que é o aumento de tamanho dessas glândulas mamárias que a mulher já tem desde o momento do desenvolvimento mamário, desde a puberdade. Então as glândulas elas aumentam de tamanho durante a gestação. É por isso que um dos primeiros sinais de que a mulher está grávida é o aumento do volume dos seios. É o aumento, muitas mulheres sobem até 2 números de sutiã durante a gestação por causa desse aumento aí, desse volume das glândulas mamárias. Mas, gente, fisiologicamente, durante a gestação, a mulher não produz leite. Isso mesmo, porque essa prolactina que está sendo liberada, a ação dela, no sentido da ejeção de leite, na verdade está sendo inibida por um hormônio chamado lactogênio placentário, que é produzido onde? Na placenta. Então a placenta produz um hormônio que diz para o corpo dessa mulher que o bebezinho está dentro do útero, que o bebezinho não precisa mamar. Então ela ainda não precisa produzir leite, o corpo dela está apenas se preparando para esta produção. E aí a produção efetiva de leite ela só vai começar realmente após o nascimento do bebê.
que ocorre a saída da placenta e aí cai esse lactogênio placentário e aí a prolactina vai agir e vai levar essas glândulas mamárias a produzirem realmente o leite. Mas detalhe, esse leite que começa a ser produzido nos primeiros dias de vida, nas primeiras horas, não é um leite com aspecto de leite. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. É um leite que a gente chama de colostro, são os primeiros leites. E ele não sai, gente, ele não jorra, né? Não sai em grande quantidade. Ele começa a sair em gotinhas, né? São gotas douradas. Por isso que sempre na campanha do Agosto Dourado tem essa simbologia da gotinha dourada, né? Que são as gotinhas de colostro. Então esse colostro ele vem bem pouquinho, ele começa a sair ali após a primeira mamada do bebezinho e ele vai aumentando de quantidade ali nos primeiros dias de vida. E aí, à medida que esse bebê vai mamando, vai havendo ali um estímulo neurológico para liberar mais prolactina e essa mulher vai produzindo cada vez mais leite até a gente chegar no momento da apojadura, que é a descida do leite, que é quando a mulher realmente vai sentir o peito encher. Essa apojadura ela pode acontecer entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Sabe o que isso significa? Que nos primeiros 3 dias que o bebezinho nasceu, a mulher ela não tem a sensação de que o peito está cheio, de que está pesado, de que tem leite. Quando ela aperta, quando ela faz a expressão, quando tira o bebê, o que ela vê são aquelas gotinhas meio amareladas que são o colostro. E aí vem sempre alguém dizer, achar na verdade, né, que tá sem leite, que tá com pouco leite, que essas gotinhas não vão sustentar o neném. E isso não é verdade, gente. Vamos esclarecer que o colostro, ele é muito rico. Ele tem muitos, mas muitos anticorpos que vão fazer a proteção imunológica desse neném. E ele tem glicose, ele tem açúcar, que vai manter ali a glicemia desse nosso nenenzinho estabilizada durante esses primeiros dias até que haja a descida do leite. E além disso, a natureza é muito sábia. Nós vamos pensar que o nosso neném estava lá na barriga, quando ele chega mais ou menos em 34 e 35 semanas, esse bebezinho ele já está pronto, ele já está maduro, ele já está completamente desenvolvido. Inclusive bebezinhos que nascem dentro do período que a gente chama de prematuros tardios, que é de 34 a 37 semanas, a maioria nem vai para a UTI, porque ele já está formadinho, ele já está pronto. O que ele fica fazendo na barriga, então, até 40, 41 semanas? Ele fica crescendo e estocando nutrientes. Então, nesse finalzinho, nesse último mês da gestação, o bebezinho ele faz um estoque de muitos nutrientes, entre eles o glicogênio, que após o nascimento vai se converter em glicose e gerar energia para esse bebê. Isso quer dizer que o bebê ele tem uma reserva metabólica que permite que mesmo com essas pequenas gotinhas de colostro, esse bebê fique saciado, ele tenha energia, ele tenha nutrientes para ficar bem, para ficar ativo. E aí, essa reserva vai caindo à medida que essa mãe vai também produzindo uma quantidade cada vez maior de colostro. E é muito importante a gente saber disso, porque ao ofertar fórmula para o bebezinho nesses primeiros dias, só porque é só umas gotinhas de colostro, você acaba deixando esse bebezinho de barriga cheia, saciado, aí ele não tem fome, ele dorme muito, porque ele fica sempre ali pesado, né, por causa da fórmula, e ele faz pouco estímulo no seio da mãe. Porque aí, para que esta produção de leite pela mãe seja constante, para que ela realmente vá ter ali no terceiro ou quinto dia uma apojadura, uma descida do leite, a gente precisa que esse bebê faça a sucção no seio da mãe. Ou que haja, eventualmente, se o bebezinho está na UTI, está precisando de algum cuidado, a gente faz o estímulo com a bomba elétrica com ordenha manual. Mas num cenário que o bebezinho está com a mãe, ele precisa mamar, ele precisa ir para o peito, ele precisa sugar. Porque é a sucção do bebê que faz o organismo da mãe liberar a ocitocina, que é aquele hormônio que eu já contei para vocês, que vai fazer a ejeção do leite do peito. Então, a gente vai ter ali a prolactina sendo liberada após a saída da placenta, estimulando as glândulas mamárias a produzirem o colostro, e a gente tem a sucção do bebê, fazendo com que essa mulher produza ocitocina e que isso faça a contração mioepitelial das glândulas e dos ductos mamários, fazendo com que esse colostro saia da mama e esse bebê realmente receba esse leite ali nesses primeiros dias. E aí, depois da descida do leite, a tendência é que essa mulher que está sendo adequadamente estimulada por um bebezinho que está mamando de forma constante, e esse constante, a gente é constante mesmo, tá? Tem bebezinho que nos primeiros dias não sai do peito, ele não fica quietinho no bercinho, ele só quer ficar no colo da mãe, ele fica sugando o tempo todo, porque o reflexo de sucção do bebê é é uma coisa primitiva, é um reflexo primitivo, é o reflexo de sobrevivência do mamífero na natureza. O bebê humano, se ele não mamar no peito, a gente vai dar uma fórmula para ele. Mas um mamífero da natureza, o cachorrinho, o gatinho, quando eles nascem na natureza, se eles não conseguirem fazer sucção, se eles não conseguirem mamar na mãe,
eles não sobrevivem, tá? Então por isso que o reflexo de sucção do bebezinho ele é tão intenso e o bebezinho quer ficar mamando o tempo todo quando ele nasce, porque ele já tem esse reflexo, ele tem essa necessidade. E a sucção também tem um efeito muito calmante para o bebê, porque a sucção é o que faz ele ficar conectado na mãe, é o que faz ele se sentir seguro e protegido. De novo, é algo da natureza. Nós somos animais da natureza, gente. Os nossos comportamentos não são tão diferentes do que acontece com os animais, com os outros mamíferos. Então, quem já teve a oportunidade de ver filhotinhos de cachorro, filhotinhos de gato, vocês veem que eles ficam o tempo todo grudados na mãe, porque se ele tá com a mãe, ele tá protegido, ele não vai ser comido por um predador, né? Porque era assim com os nossos bebezinhos da caverna. Então, além do reflexo primitivo de sobrevivência mesmo, da sucção, para que esse bebê receba o leite, a gente tem também, do ponto de vista neurocomportamental, a necessidade da sucção como forma de proteção desse bebê. E é por isso que alguns bebês mamam o tempo todo. E mamar o tempo todo nesses primeiros dias de vida não significa que essa mãe não tem leite, ou que o leite está pouco, ou que esse bebezinho está com fome. Significa que esse bebê é normal, gente. Esse é um animalzinho primitivo que precisa ficar mamando o tempo todo para que haja uma alça de feedback ali para a produção hormonal e para que ele se sinta protegido. Então, depois dessa primeira fase da lactação, né, que é esses primeiros dias, que é só o colostro, tem ali o terceiro ao quinto dia que a gente vai ter o peito cheio, a apojadura, e é o momento até que a gente tem que tomar cuidado com um problema que é o engurgitamento mamário, né, quando o bebê não dá conta de mamar todo esse leite que essa mãe produziu. E essa mama começa a congestionar, né? Aí esse leite vai ficar meio condensado e até difícil de sair. A gente vai ter a segunda fase, que aí a gente tem o leite de transição, mais ou menos na segunda semana de vida do bebê a gente vai ter o leite mais maduro, que é o leite final, já é um leite que tem gordura, que tem uma boa quantidade de proteína, é o leite que realmente vai fazer esse nosso nenenzinho ganhar peso, e aliás esse é um detalhe também para não confundir as mães, que o nosso bebezinho nos primeiros dias de vida ele perde peso, e aí ele vai começar a ganhar peso na segunda semana, e por volta do 10º dia ele volta para o peso de nascimento, e só depois ali por volta de 15 dias é que a gente começa a calcular o ganho de peso dia mesmo, a gente tem ali as metas de ganho. Então não fiquem preocupadas porque na primeira semana o bebezinho perdeu peso, isso não significa que esse bebezinho não está mamando. Claro que você precisa voltar com o pediatra, fazer um acompanhamento bem rigoroso, mas fiquem tranquilas, entendam que é fisiológico, que é natural, que isso vai facilitar bastante o processo. E aí a produção de leite ela torna-se cíclica. O que quer dizer isso? O bebezinho mama, então ele vai extrair ali o leite do peito, e enquanto ele está mamando, o cérebro entende que a mãe tem que produzir mais leite, porque daqui a pouquinho já é hora de mamar de novo. Então, é sempre um feedback. O bebezinho suga o peito, isso estimula a produzir mais. E a mãe produz leite o tempo todo, tá, gente? Então, ela produz leite, inclusive, enquanto o bebezinho tá mamando. E, às vezes, as mães falam assim, ai, doutora, porque eu fiz a ordenha, né, na bombinha, e só saiu 30 ml. Gente, não é só 30 ml, porque 30 ml é o que você extraiu ali. Mas, enquanto você tá extraindo, enquanto o bebezinho tá mamando, seu corpo já tá produzindo mais leite, a outra mama já tá enchendo. E isso acontece ciclicamente o tempo inteiro.